Se queres sentir a felicidade de amar, esquece tua alma. É a alma que estraga o amor. Só nas ilusões divinas a alma pode encontrar satisfação, não em outra alma. Só em um Deus sou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa então seu corpo estender-se com outro corpo, porque os corpos se estendem, mas as almas não. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos, abscessos, tumores, nódulos. Pedras são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo cravos, cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderia um dia ter sido poema, mas não. As pessoas, às vezes, adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria enfurecida, alegria endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Tempo derretido é poema. A velha Hollywood nos ensinou que tudo nos Estados Unidos era maior, melhor, mais limpo, justo, ético, honesto, adulto, moderno, eficiente e perfeito, que nos outros países também pudera. Os americanos eram o povo mais bonito, forte, corajoso, engenhoso e talentoso do mundo. Onde mais as pessoas saíam cantando e dançando pelas ruas com naturalidade e ao som de uma enorme orquestra invisível. E quem cavalgava melhor e tinha os cavalos mais velozes? O cowboy americano. Não havia índio ou mexicano que o capturasse, exceto a traição, coisa que, aliás, eles viviam fazendo e de que o cowboy americano era incapaz. O mesmo se aplicava ao soldado americano em relação aos alemães e japoneses. Quem era o mais heróico, o mais desprendido, o mais inteligente? E a Marinha Americana? Quem tinha porta-aviões mais imponentes? Quem usava camisas de manga curta mais brancas? E quem mais tinha milhares de marinheiros que sabiam sapatear? Nos filmes, nós víamos maravilhas que faziam parte do dia a dia dos americanos e de ninguém mais. Cerveja em lata, barbeadores elétricos, cortadores de grama, trevos rodoviários filmados de avião, edifícios de 90 andares e naves que iam à lua e voltavam. E quem seria mais poderoso que o governo dos Estados Unidos, capaz de movimentar estruturas gigantescas para plantar um exército inteiro em território inimigo a 15.000 quilômetros e resgatar um espião minutos antes de ser descoberto? Todas essas eram benesses do poder e da riqueza. De repente, eu fico sabendo que o dinheiro no caixa do Tesouro Americano estava para acabar e que a Casa Branca, com uma dívida de mais de 14 trilhões de dólares, ameaçava dar um beiço no mundo. Inacreditável! Como poderia o governo americano quebrar? Se acontecer um dia, quem vai pagar a conta da lavanderia que mantinha camisas tão brancas?
Ai de nós! Quando eu pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já pertence ao passado. Quando eu pronuncio a palavra silêncio, eu destruo o silêncio. Quando eu pronuncio a palavra nada, eu crio algo que não cabe no que ainda não existe. Eu sempre desejei escrever o romance do nada, em que o leitor perceba que o horrível da obra é não ter tema. Eu queria mostrar a mais secreta das suspeitas humanas, a da sua inutilidade. Eu queria desnudar a religião do trabalho. Eu queria esmurrar as hipocrisias. Quando eu morrer, batam em latas, rompam aos saltos e aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços acrobatas, que o meu caixão vá sobre um burro ajaezado andaluza. Ao morto nada se recusa, eu quero por força ir de burro. Não quero nada. Não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas, não me falem em moral. Tire-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem conquistas das ciências, Deus meu, das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos. Se tem a verdade, guardem-na. Eu sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, eu sou doido, com todo direito a selo, viram? Não me massem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano, tributável. Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim, ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Não me peguem no braço. Não me peguem no braço, eu não gosto que me peguem no braço. Eu quero ser sozinho. Eu já disse que sou sozinho. Ah, que maçada querendo que eu seja da companhia. Deixe-me em paz. Eu não tardo, que eu nunca tardo. E enquanto tarda o abismo e o silêncio, eu quero estar sozinho. Eu escolho meus amigos, não pela pele ou outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim não interessam os bons de espírito, nem os maus de hábitos. Eu fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles eu não quero resposta, eu quero o meu avesso, que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco, eu quero santos, para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Eu escolho meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Eu não quero só o ombro e o colo, eu quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Eu não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Eu quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade a sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Eu não quero amigos adultos nem chatos, quero os metade infância e a outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto, e velhos, para que nunca tenham pressa. Eu tenho amigos para saber quem eu sou, pois aos vê-los loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril.
coragem, coragem. Mude, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas, portas, com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Ame a novidade. Durma mais tarde. Durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Corrija a postura. Coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente, tente. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações, almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental. Tome banho em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas. Troque de carro. Compre novos óculos. Escreva outras poesias. Jogue os velhos relógios despertadores. Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros. Visite novos museus. Mude, mude. Lembre-se de que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas, troque novamente, mude. Mude de novo, experimente outra vez, atue. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança. Porque se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça. A mudança, o movimento, o dinamismo, a energia, só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver. A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. Que existe mais, se não afirmar a multiplicidade do real, a igual probabilidade dos eventos impossíveis, a eterna troca de tudo em tudo, a única realidade absoluta, seres se traduzem. Tudo pode ser metáfora de alguma outra coisa ou de coisa alguma. Tudo irremediavelmente metamorfose. Não tenha ilusões. Se você atacar o establishment duramente e durante muito tempo, o establishment tornará você seu associado. No meio-dia de fim de primavera, eu tive um sonho com uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu.
Era nosso demais para se fazer de segunda pessoa da Trindade. No céu, tudo era falso, tudo em desacordo com as flores e árvores e pedras. No céu, tinha que estar sempre sério e de vez em quando se tornar outra vez homem e subir para a cruz, estar sempre a morrer, com uma coroa toda de espinhos e os pés espetados por um prego, e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro, e que não era pai dele. E o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era a mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava dormindo e o Espírito Santo voava, ele foi à Caixa dos Milagres e roubou 3. Com o primeiro, ele fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, ele vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, natural. Limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que as raparigas não gostam e que toda a gente acha graça, ele corre atrás delas pelas estradas e levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. E depois, cansado, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu o levo para casa. Ele mora comigo na minha casa a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano, ele é o divino que sorri e brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. Damos-nos tão bem um com o outro, que vivemos juntos os dois com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Depois, eu conto-lhes histórias das coisas só dos homens e ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras, dos comércios e dos navios que deixam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta à verdade. Depois ele adormece.
Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro de tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? O louva-a-Deus era um comilão dos diabos. Como a maioria dos insetos, ele só pensava em comer e em copular. Passava o dia mastigando tudo que fosse comível, mas quanto a copular, a questão era mais delicada. Ele sabia que a primeira vez que ele copulasse seria também a sua última. Qualquer das fêmeas que por ali rondavam iria devorá-lo após o ato sexual. Por isso, ao louva-a-Deus, só restava a masturbação e comer o mais que ele pudesse antes que fosse comido. Um dia, ao deglutir uma folha, deu de cara com uma lindíssima fêmea que o encantou. Corpo esguio, pernas compridas e bem torneadas, asas brilhantes e um olhar de desfalecer. Não me incomodava nada, não me importava nada de ser comido por uma fêmea daquelas. Primeiro, o louva-a-Deus copulou e nervosa e desvairadamente, e depois olhou bem no rosto dela e percebeu o sorriso de Mona Lisa que já lhe percorria os lábios. Nada é verdadeiramente belo se pode ser usado para qualquer fim. Tudo o que é útil é feio, porque exprime apenas alguma necessidade do homem. E as necessidades do homem são medíocres e repulsivas, como é também a sua fraca natureza. Se alguém lhe pedir uma ideia para melhorar o conteúdo da televisão, sugira Shakespeare. Responderão que não, que você e sua ideia estão a anos-luz de distância da televisão. Não, mas isso não é verdade, não é verdade. William Shakespeare compreendeu a necessidade de envolver o público antes de qualquer especialista de mercado. Shakespeare utilizava todas as maneiras e artifícios para atrair e manter a audiência. Assassinatos, sexo, duelos, apostas, suicídios, fantasmas, bruxas, raios, trovões, música, romances, palhaços, figurinos e mistério. Ele sabia que a experiência emocional é fundamental em um bom drama. Shakespeare já fazia, há mais de 400 anos, com muito mais talento, o que a televisão faz hoje. Fernando Pessoa, Fernando Pessoa. Realmente, o grande poeta que influenciou toda a minha geração. Um dos maiores poetas de todos os tempos, escreveu um dos maiores poemas da língua portuguesa, Tabacaria. Não deve haver nem em Lisboa um programa de televisão que tenha dito Fernando Pessoa mais do que nós aqui em Provocações. Mas nunca tínhamos dito inteiro
Tabacaria, esse grande poema da língua portuguesa, nunca, mas só até hoje, vocês vão ouvi-la. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo, janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagem de um comboio, e uma partida pitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos, e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou, e achou, e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, eu desci dela pela janela das traseiras da casa, eu fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que eu penso? Mas eu penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio. Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum, nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas, e eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando, quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou e serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Eu serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, nós conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos, ele é alheio. Saímos de casa, ele é a Terra inteira, mas o sistema solar, a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha,
que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha, que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, eu deito tudo para o chão, como tenho deitado a minha vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos eu consagro a mim mesmo um desprezo, sem lágrimas. Nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, pro decurso das coisas, e fico em casa, sem camisa. Tu que consolas, que não existes e por isso consolas, ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou Patrícia romana impossivelmente nobre, nefasta, ou cocote célebre do tempo de nossos pais, tudo isso, seja o que for que sejas, se podes inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Eu chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Eu vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até acreditei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Eu olho a cada um os andrajos, as chagas, a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem acreditasses, porque é possível fazer a realidade de tudo isto sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem corta o rabo, e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que eu não soube, e o que eu podia fazer de mim, não fiz. A roupa que eu vesti era errada. Conheceram-me logo por quem eu não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir a roupa que eu não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão, tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que eu sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta, ficou à porta. Eu olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá, eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também, e os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta gigante em que tudo isso se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo, tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa e nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever esses versos em que digo o contrário.
Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Eu sigo o fumo como uma rota própria e gozo, no momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de se estar mal disposto. Depois, eu deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, eu continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, eu levanto-me da cadeira, vou até a janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço. É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me, adeus. Gritei-lhe, adeus, ó Esteves! E o universo reconstruiu-se-me, sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. Talvez, quem sabe um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Ela, que também amava os animais, entrará sorridente, assim como está a foto sobre a mesa. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora nós vamos alcançar tudo o que não podemos amar na vida, com o estrelar das noites inumeráveis. Ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me, por isso ressuscita-me. Quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amor e cerviz. Ressuscita-me, para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me, para que a partir de hoje, a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. Um dia, tudo será memória. As pessoas que andam naquela rua, as gentis, as sábias, as más, todas terão memória. O mendigo que passa sem o cão, o ginasta, a mãe, o bobo, o cético, a turista, Deus, inclusive, regendo o fim das coisas memoráveis, também será memória. Deus e os pardais, os grandes esqueletos do Museu Britânico e todo sofrimento serão memória. Eu, sentado aqui, serei só esses versos que dizem haver um eu sentado aqui. Viver é muito perigoso, porque aprender a viver é que ao viver mesmo, travessia perigosa, mas é da vida, sertão que se alteia e se abaixa. O mais difícil não é ser bom e proceder honesto. Dificultoso mesmo é saber definir o que quer e ter o poder de ir até o rabo da palavra. Eu desejo um mundo de homens e mulheres, de árvores que não falem, porque já existe conversa demais no mundo, de rios que levem a gente a lugares, não rios que sejam lendas, mas rios que ponham a gente em contato com outros homens e mulheres, com a arquitetura, com as plantas, com os animais. Eu desejo rios que façam oceanos, como Shakespeare, Dante, rios
que não sequem no vazio do passado. Oceanos, sim. Tenhamos novos oceanos que apaguem o passado. Tenhamos um mundo de homens e mulheres com dínamos entre as pernas, um mundo de fúria natural, de paixão, ação, drama, sonhos, loucura. Um mundo que produza êxtase e não peidos secos. Eu creio hoje, mais do que nunca, que é preciso procurar fragmentos, lascas, unhas dos dedos, unhas dos pés, tudo quanto seja capaz de ressuscitar o corpo e a alma. Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de 2 dias de molho, coarar ao sol do meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas pelo uso, o que recomenda esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente. São poucas as que resistem a esses cuidados, mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tira sujeira difícil, mas nada. Toda tentativa de lavar a piedade foi sempre em vão. Agora, eu nunca vi palavra tão suja como perda. Perda e morte. Na medida em que são alvejadas, elas soltam um líquido corrosivo que atende pelo nome de amargura, que é capaz de esvaziar o vigor da língua. O aconselhado desse caso é mantê-la sempre de molho em um amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, pode usar simplesmente sabão em pó e máquina de lavar. O perigo, neste caso, é misturar palavras que mancham no contato com as outras. Culpa, por exemplo. A culpa mancha tudo o que encontra e deve ser sempre alvejada sozinha. Outra mistura pouco aconselhada é amizade e desejo, já que desejo, sendo uma palavra intensa, quase agressiva, pode, o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. Já a palavra força cai bem em qualquer mistura. Outro cuidado importante é não lavar demais as palavras, sob o risco de perderem o sentido. A sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que dá vigor aos sons. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos, que passeie pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite, não ao seu lado, mas sobre o seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne, ela prolifera em toda a sua possibilidade. Se puder suportar essa convivência, até não mais perceber a presença dela, então você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. É bem possível que estejamos bem. Nossa cabeça em ordem, os órgãos e a cabeça em ordem. O futuro, os órgãos e a cabeça em ordem. O futuro talvez não, só a cabeça e os órgãos. Nem tanto assim, os órgãos quem sabe, só a cabeça. Ao fim e ao cabo, a cabeça. É quase certo que sim, é bem possível, deve ser. Essa cidade me irrita profundamente.
É uma merda de cidade, alguém tem que dizer isso. Eu não sei como consegui viver aqui 10 anos. 10 anos inteiramente jogados no lixo. Eu não viria aqui nunca mais, eu me prometi. Nunca mais volto àquela merda de cidade, aquela merda de gente, aquela merda que eles chamam de televisão, e aquela outra merda, menos fedida, mas muito fedida também, que eles chamam de teatro. Eu não deveria ter vindo. Foi tudo uma sucessão de erros, uma cilada, agora eu sei. Leila morreu, se matou. Eu tive vontade de perguntar, que Leila? Eu sabia quem era, mas pensei que ela já tinha morrido. 20 anos sem ver aquela gente toda, os maravilhosos, a classe artística, os artistas. Eu peguei nojo dessa palavra, nojo. Eu não podia ver essa gente. Há 20 anos eu rompi com isso. Eu não quero nada com essas pessoas. Eu não as odeio inteiramente, porque elas não existem por inteiro. Eu odeio os detalhes, os cacos que elas são. Essa mania repulsiva de pegar na gente, o jeito de dizer, adorei, lindo o seu trabalho, uma experiência maravilhosa. Eu não entendo como alguém pode ficar repetindo isso uma vida inteira. E sorriem, e se abraçam, e se beijam, e se aplaudem. Eu não deveria ter vindo. Foi uma cilada. Eu queria sair do cemitério à francesa, mas o casal Vila Verde me atacou, comovidos com a morte de Leila. Talentosa Leila. Ela disse, pessoas como a Leila não morrem. Se matam, completei. Pessoas como a Leila não morrem, se matam. Eu disse agressivo. Eu não suportaria aquela imbecil forjar um Leila Lives. Aproveitaram minha dor para o convite. Eu sei que ir a uma estreia teatral nessa cidade é cair diretamente no esgoto dessa cidade. E o casal Vila Verde é tudo que eu tenho evitado nesses últimos 20 anos. Eu disse, claro, será um prazer. Eu nunca frequentei restaurantes frequentados por atores. Geralmente, a comida é ruim. Agora estou aqui. Artistas famosos, eles se sentem. Gente de teatro, televisão, cinema, escritores. Artistas famosos. O jantar para comemorar a estreia de Vila Verde em O Pato Selvagem, de Ibsen. Eu calculo ter aqui à minha volta uns 50 maravilhosos artísticos. Artísticos. É assim que eu gosto de chamá-los. Os artísticos. Eles acreditam que, porque fizeram um nome, montaram algumas peças, publicaram livros, apareceram em novelas, as suas ideias vivem nos cadernos culturais, nos debates televisivos. E porque a Air France, a Shell, a Secretaria de Cultura, a nojenta Secretaria de Cultura, lhes concedeu todos os prêmios possíveis, por causa disso eles acreditam que se tornaram alguma coisa. Eu acho engraçado alguém achar que é alguma coisa nesse país. Até hoje superei todos os jantares artísticos. Eu só tenho que me defender de todos, especialmente dos televisivos, que gostam de atacar autores, mesmo que os considerem decadentes, e elogiá-los, porque sempre há um risco de autores decadentes na TV saírem da merda. Os atores jantam só à meia-noite, ou bem depois da meia-noite. Quem estiver com eles, que se foda. Vila Verde é um idiota teatral completo. A verdade é que eu sempre odiei atores, e atores televisivos como Vila Verde, que se diz teatral, mas é absolutamente televisivo, e atores televisivos provocam em mim um ódio especial. Ele é o melhor exemplo do que eu considero o anti-artista, totalmente desprovido de técnica, de espírito, de qualquer outra coisa. Tudo despedaça e tudo aniquila. Ibsen, Shakespeare, qualquer um tomba como vítima dos carniceiros da televisão. Mas aqui nesse país, um ator de televisão é o máximo. Ser conhecido de um ator de televisão, ou jantar num restaurante com um ator de televisão, é simplesmente o máximo. Principalmente se o televisivo também for teatral. Os atores televisivos não entendem nada da arte teatral. Quando muito, se dão bem nessas repulsivas comédias, cuja burrice é insuportável, explorando a burrice teatral desse país, com aqueles gritalhões sem graça, da mais absoluta falta de inteligência. A televisão não forma atores, não forma porra nenhuma. A televisão é uma terrível máquina de aniquilação de gênios, uma horrorosa instituição para arruinar talentos. Essa é a verdade. E os televisivos, aniquilados e mortos pela televisão, pensam que conseguiram alguma coisa por causa de 2 ou 3 novelinhas. Eles trocam a vida pela televisão. Machuca muito a falta de inteligência dos nossos atores. Isto aqui é o sul da América, ninguém se lembra disso. Nós somos todos Juanitos. Juanitos.
Juanitos del Arte, zeros da arte. Nós somos a tragédia artística, que não tem nada em comum com a arte, a não ser a opção pelas festas artísticas, que definitivamente não é uma opção artística. O que eu quero dizer é que a arte morreu. Ninguém se preocupa com a arte. A arte morreu porque a arte está nas mãos de burocratas que não entendem nada sobre a morte da arte. Preparam um jantar artístico e caímos na armadilha. Somos fracos, estamos sempre caindo em armadilhas. Eu tenho uma teoria. O homem, quando lambe a fama, perde o caráter. É isso. Você fica famoso e o problema da fama é que ela faz você acreditar no que os outros dizem de você. Você entra naquela paisagem, é azul, e você vai escorregando naquela lama azul, vai rolando ladeira abaixo até se fuder completamente. Eu não posso dizer que eu demorei para aprender a lição. Eu aprendi rápido, mas aprendi e fazia tudo para esquecer no dia seguinte. Esse era o problema. O sucesso, isso é uma regra. O sucesso não pode durar. O sucesso exige algumas coisas. Exige a queda, basicamente a queda. E elas, as pessoas que acham que você é um sucesso, elas exigem que você caia no abismo. Uma queda lenta. Elas querem continuar se divertindo. Elas exigem isso. Exigem que você dê uma despirocada. Exigem que você beba, que você tenha problemas com a droga. É bom também que você tenha problemas com a polícia por causa do problema da droga. Exigem que você entre e saia muitas vezes de clínicas para malucos. Clínica de reabilitação. Eles gostam disso. Não porque você está tentando sair da merda, mas porque eles estão tendo a oportunidade de sentir dó de você. Isso é o melhor para eles. A compaixão. Você precisa fazer tudo isso. O sucesso exige essas coisas. E você precisa se matar também. Isso também faz parte do sucesso. Nesse sentido, a minha carreira foi perfeita. Eu segui o manual certinho. Só faltava me matar. Mas isso nem passa pela minha cabeça. Porque sem mim, eles vivem melhor. Eu não vou deixar. A festa está terminando. São 4 horas da manhã. Eu estou com uma vontade inexplicável de sair correndo pela praia. Simplesmente correndo. Correndo pelas praias dessa cidade. A pior cidade. A que eu sempre odiei. Que é a melhor cidade. A melhor cidade para mim. A única cidade possível. Como essas pessoas que eu sempre odiei. Sempre vou odiar. São as melhores pessoas. As únicas pessoas que prestam para ficar ao meu lado. São essas pessoas que eu odeio, que são comoventes. Como essa merda de cidade que eu odeio. Essa merda de cidade que eu odeio, mas que às 4 horas da madrugada me comove terrivelmente. Como essas pessoas que eu odeio, que eu tenho que amar. Como essa cidade que é minha, que será sempre minha. Como essas pessoas que serão minhas. Exatamente como essa cidade. Essas pessoas. Essa cidade. Essa pessoa. Estas pessoas, esta cidade, estas pessoas. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo mercadologicamente genial. Ele industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer pessoa se cansar e entregar os pontos. Aí entra o chamado milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Olhe para todos a seu redor e veja o que temos feito de nós. Não temos amado acima de todas as coisas. Não temos aceito o que não entendemos, porque não queremos passar por tolos. Nós temos amontoado coisas, mas não temos um ao outro. Nós não temos nenhuma alegria que já não esteja catalogada. Nós temos construído catedrais e ficado do lado de fora, pois as catedrais que nós mesmos construímos, nós tememos que sejam armadilhas. Não nos temos entregue a nós mesmos, pois isso seria o começo de uma vida larga e nós a tememos. Nós temos evitado cair de joelhos diante do primeiro de nós que por amor diga, tens medo.
Nós temos organizado associações e clubes sorridentes, onde se serve com ou sem soda. Nós temos procurado nos salvar, mas sem usar a palavra salvação, para não nos envergonharmos de ser inocentes. Não temos usado a palavra amor, para não termos de reconhecer sua contextura de ódio, de ciúme e de tantos outros contraditórios. Nós temos mantido em segredo a nossa morte para tornar a nossa vida possível. Muitos de nós fazem arte por não saber como é a outra coisa. Nós temos disfarçado com falso amor a nossa indiferença, sabendo que nossa indiferença é angústia disfarçada. Nós temos disfarçado com o pequeno medo o grande medo maior, e por isso nunca falamos o que realmente importa. Falar no que realmente importa é considerado uma gafe. Não temos sido puros e ingênuos para não rirmos de nós mesmos e para que no fim do dia possamos dizer, pelo menos, eu não fui tolo, e assim não ficarmos perplexos antes de apagar a luz. Nós temos sorrido em público do que não sorriríamos quando ficássemos sozinhos. Temos chamado de fraqueza a nossa candura. Temos nos temido um ao outro, acima de tudo. E a tudo isso consideramos a vitória nossa de cada dia. Jovens, usem filtro solar. Se pudesse dar um conselho em relação ao futuro, eu diria, usem filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso do filtro foram cientificamente comprovados. Os demais conselhos que dou baseiam-se unicamente em minha própria experiência. Eis aqui um conselho. Desfrutem do poder e da beleza da juventude. Esqueçam. Vocês só vão compreender o poder e a beleza da juventude quando já estiverem mortos. Mas acreditem em mim, dentro de 20 anos, vocês olharão suas fotos e compreenderão, de um jeito que não podem compreender agora, quantas oportunidades se abriram para vocês, eram realmente fabulosas. Vocês não são tão gordos quanto imaginam. Não se preocupem com o futuro, ou se preocupem se quiserem, sabendo que a preocupação é tão eficaz quanto tentar resolver uma equação de álgebra mascando chiclete. É quase certo que os problemas realmente importantes em sua vida são aqueles que nunca passaram por sua mente. Tipo aqueles que tomam conta de vocês às 4 da tarde, em alguma terça-feira ociosa. Todos os dias, façam alguma coisa assustadora. Cantem. Não tolerem aqueles que agem de forma irresponsável em relação a vocês. Relaxem, relaxem. Não percam tempo com inveja. Algumas vezes vocês ganham, outras vezes vocês perdem. Lembrem-se dos elogios que recebem. Esqueçam os insultos. Se conseguirem fazer isso, me digam, por favor, como. Eu quero aprender. Guardem suas cartas de amor. Joguem fora seus velhos extratos bancários. Estiquem-se. Não sintam culpa por não saberem muito bem o que querem da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não tinham aos 22 anos nenhuma ideia do que fariam na vida. Algumas pessoas interessantes de 40 anos que eu conheço ainda não sabem. Tomem bastante cálcio. Sejam gentis com seus joelhos. Vocês sentirão falta deles quando não funcionarem mais. Talvez vocês se casem, talvez não. Talvez tenham filhos, talvez não. Talvez se divorciem aos 40, talvez dancem uma valsinha quando fizerem 75 anos de casamento. O que quer que façam, não se orgulhem, nem se critiquem demais. Todas as suas escolhas têm 50% de chances de dar certo, como as escolhas de todos os demais. Curtam seu corpo de maneira que puderem. Não tenham medo dele ou de que outras pessoas pensem dele. Ele é seu maior instrumento. Dancem, mesmo que o único lugar que vocês tenham para dançar seja a sua sala de estar. Leiam todas as indicações, mesmo que não as sigam. Não leiam revistas de beleza. A única coisa que elas fazem é mostrar vocês como pessoas feias.
Saibam entender seus pais. Vocês não sabem a falta que vão sentir deles. Sejam agradáveis com seus irmãos. Eles são seu melhor vínculo com o passado. E no futuro, dificilmente deixarão vocês na mão. Entendam que amigos vão e vêm, mas que alguns deles são preciosos, que vocês têm de guardá-los com carinho. Trabalhem duro para transpor os obstáculos geográficos da vida, porque quanto mais vocês envelhecem, tanto mais precisam das pessoas que lhes conheceram na juventude. Morem na capital, mas mudem-se antes que a cidade lhes endureça. Morem no interior, mas mudem-se antes que vocês se amoleçam. Viajem, aceitem certas verdades eternas. Os preços sempre vão subir. Os políticos são todos mulherengos. Vocês também vão envelhecer. E quando envelhecerem, vão fantasiar que quando eram jovens, tudo era mais barato. Os políticos eram nobres de alma, e as crianças respeitavam os mais velhos. Respeitem as pessoas mais velhas. Não esperem apoio de ninguém. Talvez vocês se aposentem, talvez se casem com alguém muito rico, mas não sabem quando um ou outro vai morrer. Não mexam muito em seu cabelo, senão, aos 40 anos, vão ficar com cara de 85. Tenham cuidado com as pessoas que dão conselhos, mas sejam pacientes com elas. Conselho é uma forma de nostalgia. Dar conselhos é uma forma de resgatar o passado da lata do lixo, limpá-lo, esconder as partes feias e reciclá-lo por um preço maior do que realmente vale. Mas acredite em mim quando eu falo do filtro solar.